Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu quero falar sobre Leila Pereira, né, presidente do Palmeiras, que quer o mal do Flamengo, claramente, diante de todas essas discussões envolvendo os direitos de transmissão. Tem falado coisas que não fazem sentido, e a gente vai debater mais nesse vídeo, e faz um marketing pessoal, porque imagino eu que tem aspirações maiores no futebol, tá? E pode passar pela compra do SAF do Vasco, por exemplo, ou alguma coisa na CBF, não sei. Mas isso é típico de quem se coloca como salvadora da pátria do futebol brasileiro, mas, na verdade, está falando besteira do que diz respeito a esse imbróglio envolvendo o Flamengo, que está respaldado por uma decisão da Justiça. E pode ser lá do Rio de Janeiro, de qualquer lugar, né? Assim, tentar fazer uma situação ali, ou insinuação de que a Justiça do Rio pode favorecer o Flamengo, isso é bobagem, né? Então a Leila se coloca como defensora dos fracos e oprimidos no futebol, quando não é assim. Senão ela teria ações altruístas em relação ao futebol brasileiro, né? Tudo por causa de dinheiro. Tudo porque o Flamengo conseguiu na Justiça o bloqueio de 77 milhões de reais referentes ao pagamento de uma das 4 cotas relacionadas aos 30% da fatia do bolo de direitos de transmissão que dizem respeito à audiência. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu amigo, então fique ligado, aponte sua câmera para o QR Code que aparece na tela e faça a sua fezinha tendo acesso às melhores oportunidades do mercado para o jogão de logo mais às 6h30 da tarde no horário de Brasília, entre Bahia e Flamengo. Um Bahia que entrará em campo desmantelado por lesões e suspensões, em contraponto um Flamengo que eu não pouparia porque tem a questão da data FIFA. Então o Flamengo vai ficar 10 dias sem jogar. Então eu acho que não é jogo para poupar, é para o Flamengo ir com o que tem de melhor. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o assunto principal deste vídeo aqui, que é essa relação estranha da Leila, que só pensa no Flamengo, né? Quando ela fala assim, o Flamengo que dispute uma liga sozinho, ela está falando bobagem, porque a Libra é somente um bloco composto por dirigentes de alguns clubes do futebol brasileiro para negociação de acordos comerciais. Nada tem a ver com a questão de disputa esportiva de um campeonato, até porque o Campeonato Brasileiro é organizado pela CBF. Tá? Não tem absolutamente nada a ver com a Libra. Isso seria um passo lá na frente, adiante, um passo maior. Não tem nada a ver, por exemplo, com o papel que exerce a Premier League na Inglaterra. A Premier League organiza o campeonato inglês, ou La Liga na Espanha, que organiza o campeonato espanhol. Tá? Então, só para ficar claro isso, é assim que funciona a Libra. Tá? É um bloco para negociação coletiva de acordos comerciais, e entre esses acordos comerciais está a questão dos direitos de transmissão, e o Flamengo briga por aquilo que acha justo. É porque o Flamengo aprovou, de fato, no ano passado, ainda na gestão Rodolfo Landim, a divisão de 40-30-30. Repetido por aqui, 40% de cota igual para todo mundo, ou seja, existe igualdade, 30% em relação à classificação do campeonato do ano anterior e 30% em relação a audiência. E não adianta falar que não existem dados de audiência, evidentemente que eles existem, né? Afinal de contas, a Globo trabalha com o Ibope, né? Ela contrata os serviços do Ibope. Na TV aberta é tempo real, na TV fechada não é, mas é evidente que um dia depois chegam lá os dados
de audiência. E o Flamengo tem o maior número de cadastros no pay-per-view, evidentemente que isso aponta para uma audiência maior. Logo, o Flamengo tem toda a razão quando discorda da repartição desse bolo, né? E entra com uma ação na justiça para brigar pelo direito dele. E aí a discussão, infelizmente, virou uma coisa clubista, capitaneada pela Leila Pereira, que desrespeitou o Flamengo, a gente já gravou um vídeo sobre isso, ao chamar os torcedores, os dirigentes do Flamengo, na verdade, de terraplanistas, e dizendo que o Flamengo precisa baixar a bola, né? Isso é lamentável porque cria um ambiente muito bélico, né? E no futebol brasileiro, que precisa de paz, tá? Dentro e fora dos campos, né? Ninguém faz nada, e a Leila, principalmente, para melhorar a questão da arbitragem ou para censurar os comportamentos excessivos à beira do campo, né, os excessos do técnico Abel Ferreira, parar com a reclamação em relação às arbitragens e tal. Ou seja, ela não quer o bem do futebol brasileiro, ela quer se portar como a salvadora da pátria, como o anti-Flamengo, que para ela é ser a salvadora da pátria, nada mais do que isso. E aí, se ela quer tanto mudança no futebol brasileiro, por que ela foi tão próxima a Reginaldo Rodrigues e é tão próxima a Samir Chald? Ou seja, definitivamente, se existe um sistema, o Palmeiras, por meio da sua presidente, está diretamente envolvida com o sistema, né, que é o mainstream do futebol brasileiro, a CBF. Então não adianta ela se portar como uma via alternativa, porque isso não cola de acordo com as próprias atitudes da Leila Pereira. Uma coisa não conversa com a outra, tá? E o Palmeiras é um clube, sim, que tem muito dinheiro, um clube que teve um processo de reconstrução financeira diferente do Flamengo, né, com a chegada de um mecenas, o Paulo Nobre, que emprestou o dinheiro ao Palmeiras com juros de pai para filho, e aí o Palmeiras conseguiu tirar o nariz da água e foi evoluindo na questão de governança financeira. Então o Palmeiras é um clube que tem muito dinheiro. Então, se ela quer de fato mais igualdade no futebol brasileiro, por que ela, Leila Pereira, não capta nenhum movimento para que o próprio Palmeiras, e aí ela deveria prestar esclarecimentos ao conselho do clube e o porquê de fazer isso? Não, uma atitude altruísta, tal. Vou pegar o dinheiro que o Palmeiras ganha e vou dividir igualmente entre alguns clubes que são mais necessitados no futebol brasileiro. É evidente que ela não vai fazer isso, é evidente que isso dificilmente passaria numa assembleia de conselheiros do Palmeiras, porque isso iria de encontro, ou seja, contra a boa gestão para o clube que ela preside. Então, assim, é retórica, é discurso, nada mais do que isso, para se tornar o anti-Flamengo e criar essa questão de ódio contra o Flamengo, né? Porque quando ela fala isso, tem muita gente que acredita, que acha legal pra caramba o discurso dela, eu não entendo o porquê, porque é um discurso descolado da realidade. E muita gente acha legal pra caramba, não, a Leila, tal, não sei o que. Gente, é um discurso que vai de encontro àquilo que os clubes têm de fazer, ou seja, zelar pelo dinheiro que esses clubes têm a receber. Então a coisa me admira muito a Leila Pereira, na verdade não me surpreende a Leila Pereira falar algumas bravatas, mas me admira muito muita gente comprar esse discurso da Leila Pereira como se ela fosse a salvadora da pátria no futebol brasileiro, coisa que ela está muito longe de ser. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.